social, aliás, a capelania básica, eu estou com sono. Nós vimos a capelania básica, aonde nós vimos o que é capelania, para que fazer capelania e como fazer. Nós vimos a respeito de ética, a respeito de postura, nós vimos também sobre a capelania hospitalar e vimos sobre a capelania prisional. A capelania de assistência e ação social, que nós vamos ver depois do intervalo, depois da avaliação, porque o conhecimento que vocês receberam já é suficiente para vocês fazerem a avaliação depois do intervalo. Agora, depois da avaliação, eu vou abordar só alguns assuntos que precisam para concluir o curso, não para avaliação, para concluir pelo menos o principal do curso. É necessário, entretanto, que os irmãos estejam sempre estudando esses assuntos. A apostila, por mais que a gente coloque coisa na apostila, é pouco. Na verdade, é para ser desenvolvido. Pense que essa apostila, mesmo tendo mais de 30 páginas, mas pense que essa apostila é um esboço. Na verdade, esses assuntos a gente vai aprendendo a vida toda. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, 1 Coríntios 8, 2, o apóstolo Paulo diz: se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O que nós precisamos saber é que nós não sabemos nada, nós estamos a cada dia aprendendo com o Senhor. Deus é que sabe. Ele é que deve nos dar sabedoria a cada dia. Por isso que no ano que vem, 2010 agora, eu estou com o firme propósito, inclusive, de mudar a apostila que vocês têm aí. Em 2010 a apostila vai ser menor, ela vai ser mais sucinta. Tem assuntos abordados aí que nem vai ter mais na apostila. A apostila vai ser um esboço bem conciso, bem resumido, aonde os alunos, ao invés de lerem essa apostila, igual os irmãos estão recebendo, é exatamente para que todos possam perceber a necessidade de fazer anotações, a necessidade de estar aprendendo, de estar ouvindo preleções. Então, no ano de 2010 ela vai ser mais sucinta ainda. Mas isso não significa que o assunto está diminuindo, significa que o assunto é muito extensivo. Então é impossível colocar os assuntos na apostila. Mas o que eu peço para os irmãos é para ler e reler essa apostila, fazer anotações, buscar na Bíblia subsídios e principalmente buscar experiência na prática, com a certeza. E quando nós vamos para a prática, a cada dia nós vamos aprendendo a levar fé para os hospitais, para os presídios, para a população de rua, para os aglomerados, para os asilos, para casas de recuperação. Isso que é capelania de assistência em ação social. Então, com esse entendimento da capelania básica, hospitalar, prisional e de assistência à ação social, nós vamos agora ter um intervalo para o coffee break. Logo depois do intervalo, vocês vão fazer essa avaliação. Depois que vocês terminarem a avaliação, eu vou estar dando as palavras conclusivas, inclusive abrindo para alguma pergunta sobre alguma coisa que tenha ficado, talvez assim, em aberto. Mas os irmãos aguardem até que eu dê as palavras conclusivas, e talvez nas palavras finais esteja alguma dúvida que os irmãos estejam aí. Eu não vou falar agora, por quê? Porque eu acredito que agora nós temos que concentrar para fazer essa avaliação, depois do coffee break. E nessa avaliação você não pode esquecer que a capelania é uma visão bíblica. Você não pode esquecer que Jesus é o nosso exemplo maior de capelão. Ele é o capelão dos capelães, conforme está escrito em Mateus 4, 23. Ele pregava, ensinava e demonstrava. E, principalmente, quem pode ser capelão é quem nasceu de novo, é quem é ovelha de Jesus. Esse é o requisito: ter nascido de novo, ser ovelha de Jesus, que vai estar ali em Mateus 25, 33 ao 36, ouvindo o Senhor Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai. Então, você deve lembrar, nunca esquecer dessas coisas. A capelania hospitalar
lembrar sempre, ouvir é melhor do que falar. Quando nós ouvimos nos hospitais o paciente, o Espírito Santo vai nos dando a direção de qual palavra nós devemos ministrar para aqueles pacientes e não chegar lá falando. Uma visita não pode demorar. O paciente está recuperando. Tem recuperação, está convalescendo. É porque está filmando. Então eu perdi aqui. Não é igual o jornalista da Globo. Está convalescendo. Ele está convalescendo. Então isso não pode. Tem de entender que esse paciente, às vezes ele quer que a gente fique, mas a gente tem que saber o que é melhor para ele. Então, é aconselhado que uma visita hospitalar não demore mais de 8 minutos. E ouvir é muito mais importante do que falar. A Bíblia diz que até o tolo, o ignorante, que não fala muito, que ouve mais, se passa por sábio. Ouvir é mais importante para o capelão do que falar. Na capelania, portanto, prisional, lembrem, nos relacionamentos com moderação, caráter deve ser provado por Deus para ser aprovado, porque o evangelismo no presídio é para quem é embaixador de Cristo. Quando nós oramos em todas as áreas da capelania, nós alcançamos os objetivos de Deus. Amém? Então vamos para o intervalo.